O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade, eu vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te, atira no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Estamos celebrando a primeira sexta-feira do mês. Daqui a alguns dias também celebraremos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E celebrar a primeira sexta-feira do mês é recordar que Jesus, nosso Deus, Ele é abandonado. Nosso Senhor é rodeado muitas vezes de frieza e ingratidão, principalmente dos católicos. A mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, na França, Santa Margarida Maria Alacoque, não é uma mensagem para os protestantes, não é uma mensagem para os judeus, não é uma mensagem para os espíritas e maometanos, não, é uma mensagem para os católicos. Vede o coração que tanto amou os homens, e recebe, senão da sua maior parte, ingratidão e indiferença. Mas o meu coração sangra mais ainda, ele está mais ferido e machucado, principalmente pelos pecados dos meus consagrados, aqueles que eu escolhi para viverem somente do meu amor. Jesus está falando dos padres e religiosos. Existe uma mística católica pouquíssimo conhecida ainda no Brasil, né? Dina Belanger, ela é canadense, né? De raiz francesa. Um dia Jesus apareceu para ela e ela é a santa da conformidade com a vontade de Deus. Nosso Senhor apareceu para ela e disse assim:
né? Minha filha, fica sabendo, se todos os religiosos vivessem simplesmente a regra dos seus fundadores, nenhuma alma cairia no inferno, nenhuma. Ele não pediu nem que os religiosos fossem santos, pediu simplesmente para viver a regra. Esse é o problema. Nós violamos a regra, nós violamos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus se estabelece nas coisas que Ele instituiu. Primeiro, os santos mandamentos para todos os homens, inclusive aqueles que não são religiosos, porque os mandamentos estão incutidos no mais profundo coração do homem: faça o bem e evite o mal. Mas os mandamentos de forma cada vez mais explícita para aqueles que são religiosos, para os judeus e para os católicos. E dentre os católicos, Deus escolhe uma elite, que são os consagrados. Esses a quem muito foi dado, Lucas 12:48, muito será cobrado. A esses que a muito foi confiado, muito será exigido, porque Jesus não está pedindo para que os padres e os religiosos sejam santos da noite para o dia. Não, isso é difícil. São Felipe Neri, que era um grande santo, ele dizia isso: a santidade não se faz da noite para o dia, vai tempo. A santidade, ser santo, ter os sentimentos de Deus, ter o coração de Deus pulsando no nosso coração, vamos ser sinceros, isso é para poucos, não porque Deus, Ele diminuiu a sua graça nos corações, não, é porque a gente é muito complicado. O ser humano não corresponde ao amor de Deus, o ser humano não corresponde à graça de Deus, por isso que ele fica atravancado uma vida inteira, né? Preso nas criaturas, preso nas coisas, presos em si mesmos, e não corresponde à graça de Deus. Agora, se nós correspondêssemos um pouquinho mais à graça de Deus, todos nós seríamos pessoas muito melhores e a sociedade estaria outra coisa. Padre Pio disse que a sociedade está em decomposição porque as pessoas não rezam, e não rezam mesmo, gente. O ser humano moderno não reza. Ele dizia isso na época dele, 1950, 1960. As pessoas não rezam, as pessoas não sabem o que é oração, conversar com Deus, entrar num colóquio com Deus. E quando vem à igreja, as pessoas querem ser simplesmente consoladas o tempo inteiro, consoladas, bajuladas e etc. Mas não é isso o caminho do Evangelho? O caminho do Evangelho, Deus nos perdoa, Deus nos cura, Deus nos liberta, para nos fazer apóstolos e apóstolas aonde nós nos encontramos, seja a nossa casa, como pai e mãe de família, seja missionário nas longínquas missões, seja nas paróquias como sacerdote. Deus quer que cada um de nós se santifique aonde Ele colocou, e ali nós vamos ter todas as cruzes necessárias para a nossa santificação. No Evangelho, Jesus amaldiçoou uma figueira. Nossa, padre, mas Jesus não é bênção? Agora parece que ele está amaldiçoando. O que é isso? Tem alguma coisa errada? Não tem coisa errada. Jesus, ele não tolera que use da religião, use do templo para benefícios próprios. Ele não tolera corrupção na sua casa, ele nunca tolerou. Ele que é manso e humilde de coração, ele nunca tolerou. E quando Jesus diz a figueira, que é símbolo da aristocracia judaica, que como um parasita foi destruindo a religião dos israelitas, quando Jesus diz que ninguém coma fruto de ti, quer dizer que ele não quer receber mais naquele templo aquele falso culto, um culto idolátrico, um culto materialista, um culto antropocêntrico, onde usa de Deus para os benefícios próprios.
não estão dispostos a obedecer, não estão dispostos a adorar, não estão dispostos a servir, não estão dispostos a se converter, não. E quando Deus aparece, Deus que se converta, Deus que se converta a nós, a aristocracia do templo, os donos do templo, Deus que se converta a nós. E é por esse motivo que eles queriam matar Jesus, e eles mataram Jesus. Eles mataram Jesus porque o dono chegou na sua casa e não foi recebido. Por quê? Porque a gente se sente dono das coisas de Deus, e como diz o livro de Jó, nós queremos domesticar o próprio Deus, Nós somos terríveis, o ser humano é terrível, terrível. O pecado é algo que cega e inverte os valores. A criatura quer ser o Criador e quer fazer do Criador o seu instrumento, instrumentalizar Deus. Jesus não permitiu isso, e não permitindo, faz uns chicotes de cordas e sai expulsando, varrendo tudo dali, e diz: a minha casa é uma casa de oração. Isso foi há 2000 anos atrás. Agora, se a gente puxa para agora, vejam os cultos que nós prestamos a Deus nos dias de hoje. É muito difícil você entrar numa igreja onde haja silêncio, muito difícil. Muito difícil entrar numa igreja onde que as pessoas respeitam o sacrário. É muito difícil, muito difícil. É muito difícil você entrar numa igreja onde as pessoas ajoelham para entrar, ajoelham para sair. É muito difícil. É muito difícil você entrar em capelas, em igrejas onde Jesus realmente é amado, adorado no Santíssimo Sacramento, onde Ele é exposto, onde Ele é rodeado de carinho, de amor. Por quê? Por que isso não acontece? Por que Jesus não é o centro? Por que nós não adoramos? Porque nós queremos ser adorados, nós queremos ser o centro, nós queremos dominar a religião, e é por isso que nós não temos santos nos nossos meios, é por isso que nós não temos ordem no nosso meio, é por isso que nós não temos obras no nosso meio, e tanta confusão, tantos problemas, tantas doenças. A coisa é simples, meus irmãos. O remédio é simples para você, para sua família, para os teus negócios. O remédio é simples na minha vida, no meu sacerdócio e de todos. Voltemos para o nosso lugar. Voltemos. Joelhos. Joelhos. Abacuque capítulo 2, versículo 20. Silêncio diante de Deus, ó terra inteira, porque Ele é o Senhor, o Deus Altíssimo. A minha casa é uma casa de oração, de adoração. Se você realmente quer reformar a sua vida, comece a fazer silêncio diante de Deus. Faça essa experiência, faça essa experiência. Postura do corpo, viu? O corpo fala, tem psicologia pura. O corpo fala, não se entra na igreja, não fica na igreja com as pernas esticadas, não fica diante do Santíssimo com perna esticada igual em praia, não se faz isso. Não se fica diante do Santíssimo em adoração de perna cruzada, não se olha o WhatsApp dentro da igreja, não se fala com os outros dentro da igreja. Nós acostumamos, um costume mau, nós mal acostumamos com a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. E Jesus é misericordioso, meus irmãos, Ele é manso, Ele é bondoso, Ele é, mas tem uma coisa que Ele não tolera: a profanação no seu templo sagrado. Isso Ele nunca tolerou, e a gente precisa se converter, a gente precisa mudar a nossa postura diante de Deus. Ele não exige de ti santidade perfeita, porque isso não está no nosso alcance, mas Ele exige respeito. O temor do Senhor é o princípio de tudo. Provérbios capítulo 1, versículo 6. Isso vem dos sacerdotes. Os sacerdotes são os primeiros zeladores pelo sagrado, os primeiros. O Papa São João Paulo II escreveu na sua encíclica sobre a Eucaristia, Ecclesia de Eucaristia: os sacerdotes devem ser os guardiões
os guardiões dos santos mistérios, prontos a derramar o sangue, dar a vida por Jesus, pela liturgia. E tal padre, tal povo. Se o padre é zeloso, o povo vai ser zeloso. Se o padre é fervoroso, o povo vai ser fervoroso. Se o padre busca santidade, o povo vai buscar piedade. Agora, se os sacerdotes e os consagrados, por N motivos, que eu não quero levantar nenhum, porque, como diz São Paulo, Jesus veio salvar os pobres pecadores deste mundo, do qual eu sou o primeiro, sou o mais miserável de todos. Se entrar na fila dos mais miseráveis padres do mundo, eu sou o primeiro. E para ver qual que é o pior, eu sou o último da fila. Mas uma coisa é certa, vamos virar gente. São João Bosco falava isso. É preciso ser bons cidadãos para ser bons cristãos. Vamos virar gente, porque a graça de Deus ela só brota no humano. Por que Santo Inácio de Loyola teve tanto sucesso na evangelização dos povos pagãos? Porque ele trabalhava o humano das pessoas, os costumes, o intelecto, a educação. Só depois ele vinha com o catecismo, e só depois do catecismo a graça de Deus. A gente quer celebrar uma multidão de sacramentos para gente que está difícil, gente, mas há esperança. Qual que é a esperança? Estava rezando o rosário agora de manhã, antes de vir aqui para a missa, e sem eu escolher, estava um pouco a cabeça cansada, né? Tem hora que a cabeça da gente está cansada, a gente quer estudar, mas quer rezar, a cabeça está um pouco cansada, tem hora o cérebro, a mente da gente fica cansado. Aí eu falei, tantas coisas para ler, tantas coisas para fazer. Outra coisa também, quando a gente vier na Santa Missa, pelo amor do Pai, vamos colocar o celular no silencioso. Faça isso, por favor. Abacuque capítulo 2, versículo 20, silêncio diante de Deus, respeito diante de Deus. Se você quiser chamar isso de chatice, você chama. Se você quiser chamar isso de pedantice, você chama do que você quiser, mas muda de vida, muda de conduta, criatura de Deus. E rezando, pedindo a Deus, nosso Senhor, por onde que eu vou meditar as coisas do coração de Jesus? Está cansado? Aí peguei o livro azul, que não tem nada a ver com o coração de Jesus, é de Nossa Senhora, e no jeito que eu peguei assim na mão, abriu numa página, 31 de dezembro de 86, Nossa Senhora está falando do coração do filho dela. Está vendo? Quando a gente reza o cenáculo, quando a gente reza o terço, Nossa Senhora está do nosso lado, e ela fala conosco, e ela está nos falando da paz, e a paz virá a vós, a paz virá a vós. Nestas últimas horas, meus filhos prediletos, quero-vos todos recolhidos ao meu lado, numa incessante oração. Rezai para agradecer ao Pai Celeste, que guia os acontecimentos humanos para a realização do seu grande desígnio de amor e de glória. Rezai para consolar o coração divino do vosso Filho, do Filho divino, ferido por tantos pecados e rodeados por um mar intenso de ingratidão humana. Jesus vos ama, o seu coração é uma fornalha ardentíssimo de amor por cada um de vós, mas este coração é continuamente transpassado pelas ofensas e pelos pecados. Sede vós os consoladores do coração de Jesus. Olha o que Nossa Senhora está dizendo. Sede vós os consoladores do coração de Jesus, começando pela nossa conduta, pelo nosso respeito na casa de Deus, nossa postura, nossa atitude interior. É assim que começa a santidade. Obediência, docilidade, pequenez, é assim que começa. E tem, viu? Pouquíssimos, mas tem. Esses são os prediletos do coração de Jesus. Esses são os prediletos. Jesus não troca uma alminha assim por 1000, por 1 milhão. Não troca. Não troca.
Sede vós os consoladores do coração de Jesus. Meus prediletos, peço-vos que preenchais com o vosso amor sacerdotal todo vazio e desleixo e indiferença que ele está rodeado. Rezai para invocar o Espírito Santo, a fim de que possa realizar o mais breve possível o prodígio de um segundo Pentecostes, de santidade e de graça, que possa mudar verdadeiramente a face da terra. Só um novo Pentecostes pode mudar a estrutura tão doente e tão injusta que se instalou hoje no mundo. Só um novo Pentecostes. Não tem governo, não tem um país, não tem uma pessoa, só um derramamento extraordinário da graça de Deus para renovar os corações, principalmente os católicos, levantar homens de fibra, homens santos, e aí virá uma ordem para a face da terra. Rezai e fazei penitência, rezai o Santo Terço com amor e confiança. Com esta oração que fazeis comigo, podeis influir sobre todos os acontecimentos humanos, até mesmo sobre os acontecimentos futuros que vos aguardam. Com esta oração, podeis alcançar a graça da mudança dos corações e obter o tão desejado dom da paz, com a oração. O rosário, o cenáculo, incessante, a gente reza muito pouco, gente. A gente reza muito pouco e a gente reza muito mal. Nós temos que pedir a Deus Nosso Senhor, Sagrado Coração de Jesus, que nos ajude a rezar com mais alegria, com mais compenetração as orações vocais. O Terço da Misericórdia, o rosário, as ladainhas, o ofício da Imaculada, o Terço de São José, a súplica ardente dos santos anjos, rezar com um pouquinho mais de compenetração. E eu digo, sabe por que a gente não reza mais compenetrado? Porque a cabeça está se tornando materialista. O materialismo impede a gente de fluir na oração. Com esta oração podeis alcançar a graça da mudança dos corações e obter o tão desejado dom da paz. Aqui Nossa Senhora, ela vai repetindo essa expressão e é proposital para ir entrando no nosso coração. A paz virá, a paz virá, a paz virá. Vamos repetir? A paz virá, a paz virá. Mais uma vez, a paz virá. Mais uma vez, a paz virá, a paz virá, a paz virá. Faça 1 milhão de invocações. A paz virá. Ela vai repetindo, a paz virá depois do grande sofrimento a que são chamados a igreja e a toda a humanidade, para uma sangrenta purificação interior. A paz virá depois do acontecimento do terrível castigo que eu vos prenunciei no início deste vosso século, em Fátima, que está para derramar sobre o mundo torrentes de fogo e de graça, para que as coisas se transformem. A paz virá como o dom do amor misericordioso de Jesus. A paz virá como fruto de uma participação poderosa na efusão do Espírito Santo, que será derramado pelo Pai e pelo Filho para transformar o mundo na Jerusalém celeste e conduzir a igreja ao cume da sua santidade e do seu divino esplendor. A paz virá a vós através do triunfo do meu coração imaculado, enquanto está para acabar o espaço de tempo concedido pelo Senhor à humanidade, para que se arrependa e se converta. Por que a figueira foi amaldiçoada e secou? Porque não se arrependeu e não se converteu. O templo foi destruído e faz mais de 2000 anos que não existe sacerdotes e não existe oferenda em Israel, porque aquela figueira era sinal de uma religião estéril. Você pode, você, todos nós, isso aqui é uma pregação muito abrangente, não está olhando para a senhora, para o senhor ou para mim, é algo muito abrangente. O que não é de Deus vai secar até a raiz. Não adianta. O que não vem de Deus, o que é iniciativa humana,
o que é um humanismo exacerbado, o que é a minha avó falava, e vocês também, o povo fala, de boa intenção o inferno está cheio. Se não for para obedecer Jesus, se não for para ser dócil ao Espírito Santo, você não serve para nada na casa de Deus, e nem eu, só para secar, produzir nada. Deus quer passar na tua vida colhendo frutos, e Ele nos aduba através de Nossa Senhora. Nossa Senhora é esse santíssimo adubo de Deus, para que nós não sequemos, para que nós não fiquemos estéreis, para que a gente não tome o centro da religião. Essa é a receita. Por isso que a devoção verdadeira à Santíssima Virgem é um remédio contra a soberba, é um remédio contra a cegueira, é um remédio contra o materialismo, é um remédio contra a falsa religião. Você já percebeu que tudo que é de Nossa Senhora é odiado por todos? Tudo que é de Nossa Senhora é odiado por todos. Veja, por exemplo, quanto que as pessoas contestam Medjugorje, o quanto que as pessoas contestam e combatem Medjugorje, mas os pequenos acorrem para lá, e ela é a rainha da paz. Quanto que as pessoas combatem as mensagens de Nossa Senhora autênticas, acompanhadas, e combatem, e Nossa Senhora é combatida do lado de fora da igreja, de dentro da igreja, porque Nossa Senhora é o adubo santíssimo de Deus, que faz a religião verdadeira do seu Filho produzir frutos de santidade. Nossa Senhora nos deixa felizes no nosso lugar, e a paz virá a vós, meus filhos, através do triunfo do coração imaculado, enquanto está para acabar o espaço de tempo concedido pelo Senhor à humanidade, para que se arrependa e se converta. Os grandes acontecimentos já chegaram, e tudo se cumprirá num ritmo de tempo muito rápido, para que possa aparecer o mais depressa possível sobre o mundo o novo arco-íris de graça. Aqui o arco-íris de Deus lembra a aliança de Deus com os homens, no livro do Gênesis. E de paz que há muitos anos vos pronunciei em Fátima. O que não é de Deus vai secar até a raiz. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que você acha religioso, piedoso, vem de Deus. E o que não é de Deus vai secar até a raiz. E depois disso, a paz virá a vós, depois de uma grande purificação. Fiquemos com Nossa Senhora, fiquemos com o coração de Jesus. Vamos corrigir coisas básicas da nossa vida, que a gente tem condição de corrigir, por nós mesmos e por auxílio das pessoas que estão ao nosso lado. A gente prepara a nossa humanidade para que Deus nos faça melhores, nos faça santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.